fecha pano. Mateus capítulo 7, começando agora. Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14. Diz assim o texto: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Bom, há um aspecto pós-milenista, né? Algumas pessoas dizem, olhando para esse versículo, que, como dizia meu primeiro pastor, né? Que a igreja sempre será um pequeno rebanho no mundo, né? Nunca vai haver um número grande de crentes, né? Que o mundo jaz no maligno, que esse mundo está perdido mesmo, né? Então está aqui um dos textos, né? Que se costuma ser usado para dizer falar sobre isso, né? Uma das coisas que nós podemos saber aqui, né? É que pelo menos naquele tempo, no tempo que Jesus estava na Terra, eram poucos que estavam entrando. Principalmente ele estava falando no meio judaico, né? Costuma-se dividir os 3 anos de ministério de Jesus, o ano da preparação, o ano da popularidade e o ano da rejeição, né? Preparação ele era relativamente desconhecido, depois grandes multidões o seguiam, popularidade, e depois o ano da rejeição, o ano que culmina na paixão, que as multidões que o seguiam passam a rejeitá-lo, não é isso? Então, naquele tempo, de fato, isso era a verdade. Mas, irmãos, nós podemos dizer que o Sermão do Monte, ele terminou no versículo 12. Ok? Agora, a partir desse versículo 13 até o final, nós podemos dizer, né, que Jesus, basicamente está nos exortando, né, a que nós olhemos para esses ensinos, para que nós meditemos nesses ensinos, reflitamos neles, né, e os coloquemos em prática na nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que ouvimos, o que nós vamos fazer disso que Jesus acabou dizer. E é como se Jesus estivesse nos dizendo nesses versículos, o seguinte: tudo aquilo que eu acabei de expor a vocês é a forma como eu espero que vocês vivam nesse mundo. Então, você vai viver, de fato, de acordo com as minhas instruções, né? E você pode reparar aqui, irmãos, uma coisa interessante, né? É bom a gente ter olhos para ver. Já falamos aqui muito do paralelismo judaico, né? E o que nós temos aqui é um macro paralelismo, se vocês puderem entender. Reparem, Jesus vai nos dizer que existe muita gente que louva, que aplaude os seus ensinos, que admira as palavras de Jesus, né? Mas que vivem, que agem, que se comportam como se nunca tivessem ouvido aquilo que ele disse. Nunca põem em prática. E Jesus vai nos dizer: cuidado com esse tipo de gente. Cuidado. Eles podem parecer irmãos em Cristo, né? Mas é o fruto da árvore que vai dizer se eles são de fato irmãos ou não, né? Não é a aparência da árvore que importa, mas é o fruto que importa. Reparem como é algo muito simples aqui, né? Mas existe ainda um outro aspecto aqui, né? O que acontece com você quando o vento sopra, quando as águas transbordam, quando a chuva cai, como nós estamos esperando que ela caia, né? E a sua casa é inundada? O que acontece com você, né? A casa é um símbolo da sua vida, da nossa vida. Ou seja, a nossa vida segue ou a gente desaba? É isso que ele está nos dizendo, né? Então, reparem que, em outras palavras, a aplicação continua exatamente a mesma. Ser somente um ouvinte das palavras de Jesus é inútil, né? Não vai te capacitar a enfrentar a vida. Ser um ouvinte de Jesus somente não significa que você é um discípulo de Jesus. Então, esses versículos 13 e 14, eles são um chamamento do Senhor Jesus a que nós vivamos de acordo com aquilo que ele acabou de nos expor.
mas também são, irmãos, uma advertência quanto ao tipo de vida que nós, que nos propomos a segui-lo, né, vamos ter. Na própria descrição do Senhor Jesus, reparem, ele diz no verso 13 que é um tipo de vida apertada, digamos assim. Apertada. Imagine que você está caminhando, né, e você se depara com duas portas à sua frente, uma bem larga, e está muita gente entrando, né, e a outra é estreita. Né? Eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que eu já falei, mas falo de novo. Quando a gente morava lá no Riachuelo, na rua 24 de Maio, em frente à estação do trem, estação do Riachuelo, uma das mais antigas do Rio de Janeiro, né? Por causa dessa mania do carioca, né, de querer levar vantagem em tudo, a catraca, que dá entrada na estação, ela, como que eu posso dizer, virou um cilindro de ferro, digamos assim, né, com barras de ferro, e bem apertado, você tem que entrar naquele cilindro, passar pela catraca e você tem que caminhar assim, ó. Porque se você der um passo mais largo, a catraca, né, que é alta, de cima a baixo, ela vai bater no teu calcanhar, né? Vai doer bastante. Então não tem como entrar dois, como costumava, né? Dois adolescentes entrando, um apertando o outro, né? Ou a mãe com a criança. Não tem como. Por quê? Porque eles apertaram o máximo possível. Isso? Então, essa é a imagem que Jesus está nos dando aqui. Né? É uma porta estreita, né? Uma catraca muito estreita. Né? E pouca gente está entrando por ela. Né? Só entra um de cada vez, na verdade. Mas reparem que não é somente a entrada que é estreita. O caminho todo é estreito. Né? Existem situações, como em escolas militares, por exemplo, me lembro de algumas coisas, né, que eu já ouvi, em que quando você entra na escola, você é apertado de todo jeito. Você acorda cedo, dorme tarde, é cobrado de todas as maneiras. Né? A cama que você dorme tem que estar tudo esticadinho. Eu me lembro do Fábio, né, contando que o banheiro lá da escola dos sargentos da aeronáutica, da escola, eles combinaram de usar só a metade do banheiro, né, um banheiro grande, né, com muitos mictórios, muitos chuveiros. Vamos usar só a metade, a outra metade a gente não usa, para que na hora de limpar, só precisa limpar a metade, porque tem tempo para limpar, tem tempo para acordar, se vestir, comer, tudo. Né? Mas à medida que você vai passando o tempo, aquelas normas vão se afrouxando, né? E a coisa vai melhorando, e você daqui a pouco tem aqueles sargentões barrigudos, né? Já não precisa mais aquela atividade física rigorosa, né? Mas aqui não, irmãos, né? Aqui não, a situação não afrouxa. O caminho que Jesus nos propõe é apertado no início, no meio e no final, é sempre apertado. O caminho é apertado. Né? Ou seja, não é um caminho popular, não é um caminho vistoso. Né? O cristão é um tipo de gente que nunca vai dizer, mas o que tem todo mundo faz. Não é isso? O cristão é alguém que sabe que alguma coisa é errada, mesmo que todo mundo faça, e que alguma coisa é certa, mesmo que ninguém faça. O cristão é alguém que está frequentemente remando contra a correnteza. E por que é um caminho apertado? Basta que a gente leia o Sermão do Monte. Se alguém te ferir na face, dá outra. Se alguém demandar contigo de tomar a túnica, dá também a capa. Né? Ore pelos seus inimigos, ame o seu inimigo, bendiga aquele que te persegue. Quem é capaz de fazer isso? Né? Ou seja, Jesus está nos dizendo que se nós realmente somos os seus discípulos, se nós realmente somos os seus seguidores, se nós realmente somos o seu povo, né? Nós precisamos deixar fora desse caminho tudo aquilo que pertence ao velho homem, a nossa velha natureza, né? Depravada, instintiva, né? Mundana. Né? Nós precisamos, basicamente aqui, irmãos, lançar fora a nossa tendência inata, guarde isso,
a minha tendência inata, instintiva, natural, de agir exatamente ao contrário daquilo que nós acabamos de ouvir no Sermão do Monte. Pararam para pensar nisso? Então é isso, eis aí porque o caminho é estreito. Né? E sempre, até o fim, ele vai ser estreito. Se trata de você se despir do velho homem. Martin Lloyd Jones, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, uma das frases que eu acho que a gente devia pendurar num quadro. Na entrada da porta estreita há uma tabuleta que diz: deixe a si mesmo do lado de fora. Então, eis aqui o motivo pelo qual o caminho é estreito. Jesus, então, está perguntando aqui a mim e a você se nós estamos dispostos a pagar o preço. Estamos dispostos a orar pelos que nos perseguem, a amar os nossos inimigos, a fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Se a esposa está disposta a ser submissa ao seu marido, né? Se o marido está disposto a amar a sua esposa e dar a vida por ela, né? E não tratá-la com amargura. Se nós estamos dispostos a fazer todas as coisas sem murmuração e sem contenda, a considerar os outros superiores a si mesmo, a amar o nosso irmão, a chorar com os que choram, a negar-se a si mesmo, a tomar a sua cruz a cada dia. Eis aí, porque é estreito. Se você também está disposto a ser mal entendido pelos seus irmãos, pela sua família, né? Jesus nos advertiu que ele não veio trazer paz à terra, não é isso? Mas ele veio trazer a espada, e ele veio dividir mãe e filha, pai e filho, e que às vezes os da nossa própria casa poderão se tornar os nossos inimigos. Então, à vista dessas coisas, nós devemos fazer as contas. Uma passagem paralela, muito esclarecedora, é Lucas 14, os versos 25 a 33, onde Jesus diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eis aí o caminho estreito. E nós vamos fazer o que diante dessas palavras? Né? Desanimar? Lembra uma vez que eu falei aqui de uma senhora que tinha aparentemente se convertido, estava muito feliz na igreja, e de repente sumiu, encontrei com ela na feira. Falei: dona fulana, o que houve? A senhora sumiu? Ah, meu filho, depois que entrei para a igreja dos crentes, começou a dar um monte de coisa errada na minha vida, voltei para minha velha fé. Né? É isso. Mas aqui uma coisa que eu acho muito importante, irmãos, também é necessário que a gente sempre preste muita atenção no ponto final, né? No ponto final, no destino final de cada um dos dois caminhos que Jesus está nos propondo aqui. Lembram de Paulo? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, o que nós estamos vendo aqui? Que o final do caminho é coerente com a natureza do caminho que a gente segue. Por isso aquele provérbio judaico: cuidado com o caminho que você está seguindo, porque você vai chegar no final dele.
né? Ou então você pode se alegrar com o caminho que você está seguindo, porque você vai chegar no final dele. Então, esses dois caminhos, o largo e o estreito, levam a um final coerente com a natureza de cada um deles. Gostaria de lembrar os irmãos de Balaão em Números 23:10. Diz ele assim: morra eu a morte dos justos. Morra eu a morte dos justos. Mas nós não podemos esquecer aquilo que Balaão esqueceu. O que é? Que para você morrer a morte dos justos, você precisa viver a vida do justo. Porque o final do caminho é coerente com o caminho. O caminho largo de Jesus conduz à perdição, à miséria, à vergonha, à dor, à agonia. O salário do pecado é a morte. Separação eterna e total de Deus. Por outro lado, o caminho estreito é, na realidade, o começo de tudo. Não é? É a vida eterna. E como nós podemos descrever em poucas palavras a vida eterna? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? A melhor descrição talvez esteja em Apocalipse 21 e 22. Mas mesmo lá, é aquilo que Calvino falou, é o tati-bitate de Deus a nós. Ou seja, é dizer algo que está além do nosso entendimento, além da nossa capacidade de cognição, de entendimento. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Lembra do que Jesus disse para o jovem rico? Vende tudo que tens, dá aos pobres, e o quê? E o quê? E terás um tesouro no céu. Já pararam para pensar nisso? Um tesouro no céu. Um tesouro no céu. Então, eis aqui a diferença entre aquele que ouve a palavra e se submete a ela, e aquele que ouve a palavra e não se submete a ela. Né? É o tesouro no céu, que vai ser ganho ou perdido. Repare, então, esse grande, essa grande, como eu falei, paralelismo judaico. Né? Os falsos profetas, vestidos de lobos, uvas de espinheiros, figos dos abrolhos, árvore boa, árvore má, não é isso? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, os que profetizam em nome de Jesus, mas não praticam aquilo que Jesus diz, aquele que edifica a casa sobre a areia, aquele que edifica a casa sobre a rocha, né? Então reparem que Jesus nesses versículos, né, a porta larga e a porta estreita, o caminho largo, o caminho estreito, ele está falando só basicamente de aceitação das suas palavras e submissão a elas e obediência, ou ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Entenderam aqui a diferença? Ou seja, aquilo que Jesus disse para o jovem rico: você me seguir, você vai ter um tesouro no céu. Um tesouro no céu. Onde a traça não corrói, onde o ladrão não escava e não rouba. Um tesouro imarcessível. Gosto muito dessa palavra, né? O que é imarcessível? Que não murcha. Que não murcha. Incorruptível. Que não se degrada. Não é isso? Esse é o tesouro que nos espera. Eu acho que foi o Nat Sante, que foi um dos que foi martirizado pelos índios Aucas, né? No Equador, que ele disse assim: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar algo que nunca pode perder. É isso? Eis aí o caminho que nos é proposto por Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós somos gratos, Senhor Deus, porque nesses meses todos nós temos tido a oportunidade de
caminhar com muito cuidado, vagarosamente, atenciosamente, Senhor Deus, as tuas palavras nesse profundo, maravilhoso, Senhor Deus, verdadeiro Sermão do Monte. Tuas palavras eternas, Senhor Deus. Geração após geração se debruça, Senhor Deus, sobre a tua palavra. E tantos foram convertidos, Senhor Deus, renovados, Senhor Deus, edificados, Senhor, por tuas palavras, Senhor Deus, vivas e verdadeiras. Que nós sejamos também, Senhor. Que o Senhor nos ache, Senhor Deus, não ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Mais uma vez, o que nós temos que te pedir, Senhor Deus, é vivifica-nos, Senhor Deus. Vivifica a tua igreja, Senhor Deus. Faz-nos, Senhor Deus, homens e mulheres, Senhor Deus, que busquem de fato com todo o coração, com toda a alma, Senhor Deus, com todo o entendimento, as tuas verdades, Senhor Deus. Que sejamos, Senhor Deus, o bom perfume de Cristo, que vai ser sentido, Senhor Deus, por um mundo que não te conhece. Sejamos, Senhor Deus, as boas cartas de Cristo, que serão lidas, Senhor Deus, por um mundo que não lê a tua palavra, Senhor Deus. Não leem a tua palavra, mas podem nos ler. E que ao nos lerem, Senhor Deus, eles possam ver a glória de Cristo brilhando em cada um de nós. Que possamos ser como João Batista, diminuir a cada dia mais, para que tu cresças, Senhor Deus, no nosso lugar. Para a glória, honra, louvor do teu santo nome. Te peço também, Senhor Deus, que tu estejas abençoando, Senhor, a minha filha, se recuperando da dengue, Senhor Deus, e tantos outros, Senhor Deus, que têm passado por essa doença, Senhor Deus, tão triste, tão perniciosa, Senhor Deus, que devasta tanto o nosso corpo e a nossa saúde. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo tão carente de Ti, Senhor. Que o Senhor tenha, Senhor Deus, misericórdia dos dirigentes desta nação, Senhor. Que Tu os acorde, Senhor Deus, ou que Tu, Senhor Deus, os remova, Senhor Deus. Que o Senhor possa fazer surgir um povo arrependido aqui no nosso país, Senhor Deus. Um povo que se volte para Ti em contrição, Senhor Deus, para que o Senhor sare a nossa terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o nosso hino trinitário, vamos ficar de pé. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos.